qualquer coisa que possamos ter nessa vida, Tu és mais importante. Oh, eu não tenho a minha vida por preciosa, quanto que eu cumpro a minha carreira, quanto eu cumpro aquilo que o Senhor me propôs a fazer. A Tua presença me satisfaz, eu sou completo em Ti. Meu irmão, existe um cântico no seu coração. Sabia que você pode cantar um cântico novo ao Senhor? Você pode cantar um cântico que nunca foi cantado. Oh, esse cântico, ele está no seu interior. Você pode abrir a sua boca nesse momento e falar palavras de gratidão, palavras de amor ao Senhor. Oh, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és fiel. O Teu amor dura para sempre, a Tua graça nos alcançou. Somos feitos à Tua imagem, à Tua semelhança, filhos com o coração de servo. Oh, Te servimos com o nosso coração, porque Te amamos. Oh, a nossa vida depende de Ti, Senhor. A Tua presença nos completa. Oh, existe um novo cântico no seu coração. Você pode cantar em espírito, você pode cantar em outras línguas. Existem salmos, cânticos espirituais que podem fluir de dentro de você, meu irmão. Deixa esse rio fluir de dentro de você. Desfruta dessa presença, meu irmão. A presença de Deus está aqui. Existe uma presença manifesta, uma atmosfera, uma unção disponível hoje. Existe cura disponível para você hoje. Oh, existe liberdade, libertação para você hoje. Oh, ha, ha, ha. Che, a babana sopro, sobra a cororosi, anana, existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Canta isso, meu irmão, abre a sua boca. Só Tua presença satisfaz. Só Tua presença. Tu és meu tesouro, o bem mais precioso. A glória do mundo satisfaz, mas a Tua presença nos preenche. A Tua presença nos satisfaz. Existe o Senhor é uma suficiente. coisa que eu amo mais que tudo. Só Tua presença satisfaz. Ele é suficiente na sua vida, meu irmão. Canta isso. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só Tua presença satisfaz. Só Tua presença. E só Tua presença.
Aleluia, a tua presença vale mais que o ouro, vale mais que a prata, Senhor, vale mais que os nossos bens, vale mais que o nosso carro, a nossa casa, vale mais do que qualquer honra, glória que a gente possa receber nesse mundo, vale mais que o nosso trabalho, vale mais que a nossa família, vale mais, Pai, de tudo que a gente possa ter nesse mundo. A tua presença é suficiente. Jesus, tu és suficiente. Oh Jesus, te adoramos, Jesus. Jesus, tu és o autor e consumador da nossa fé, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Oh, vivemos para ti, dependemos de ti. A honra, a glória, a força te pertence. Oh, não há lugar melhor que tua presença. Em ti somos satisfeitos, em ti somos completos, em ti somos plenos. Não há nada que esse mundo possa oferecer que seja melhor que tua presença, Senhor. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque você tem liberdade em nosso meio, você pode fluir em nosso meio. Jesus, obrigado porque teu nome está acima de todo nome. Jesus, tu és suficiente na nossa vida. Nós não precisamos de bens, de carros, não precisamos de dinheiro, precisamos, Senhor, da tua presença. A tua presença nos completa, nos preenche. Estamos aqui nessa noite para te adorar e te exaltar. Oh Jesus, te adoramos, te exaltamos nessa noite. Obrigado, Jesus. Jesus, serás exaltado nessa noite. Te exaltamos nessa noite. Digno de honra, digno de glória, ao Cordeiro único, imortal, vivo, real, presente em nossas vidas. Oh, te exaltamos, Cordeiro único de Deus, Cordeiro suficiente. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Você pode sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão, dar a sua destra de comunhão para ele, dizer o quanto é importante que ele está aqui com você. Cumprimenta ele. Só tua presença. Dá um abraço nele, meu irmão. Nós somos uma família. Oh, só tua presença. Só tua presença. Só tua presença, aleluia. Você pode sentar no seu lugar, nessa mesma atmosfera, nesse mesmo ambiente de reverência, de gratidão ao único que é digno de receber a honra, a força, o domínio, o poder. Oh, aleluia, obrigado, gente, louvor poderoso. Boa noite, queridos. Você pode mais que isso. Boa noite. Você está bem? Você está com expectativa para essa noite? Seu coração está aberto, sua mente está cativa. Aleluia. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente está falando sobre Jesus. Amém. Aleluia. Quero recomendar novamente esse livro para você. Jesus, magnífico Jesus, um único, inigualável, incomparável. Amém? A gente só tem 4 unidades, gente. A gente pediu um monte de livro, mas semana passada foi embora quase tudo. Só tem 4 unidades. Então, se você quiser comprar, você pode adquirir na nossa livraria. Tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Amém? Nós já estamos falando de 4 aspectos de Jesus. Na visão que João tem lá em Apocalipse, ele vê 4 seres viventes
Esses 4 seres viventes, eles representam Jesus. Um fala de Jesus como homem, amém? Um ser vivente tem a cara de homem, fala de Jesus como homem. Outro tem uma face de uma águia, parece uma águia, fala de Jesus como Deus, a divindade de Jesus. A gente falou de Jesus como homem no primeiro dia, falamos de Jesus como Deus, amém? A divindade de Jesus. Jesus tanto é Deus quanto é homem, amém? E outro animal que aparece é um novilho, amém? Ou um cordeiro. E o outro animal é um leão, que fala do reinado de Jesus. Hoje nós vamos falar Jesus, o filho de Abraão. Mas por que Jesus, filho de Abraão? Nós vamos falar de Jesus como servo, amém? Jesus o servo sofredor, Jesus o novilho, Jesus o cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado, amém? Abre comigo lá em Apocalipse, no capítulo 5, fala comigo. Jesus, filho de Abraão. No primeiro dia a gente falou Jesus, filho do homem. O segundo dia foi Jesus, filho de Deus. E agora vamos falar sobre Jesus, o filho de Abraão. No capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: logo após aquela visão que João tem do trono de Deus, ele vê aqueles 4 seres viventes. No capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, e ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha isso, João ele vê um livro, e esse livro é o livro que vai ser aberto para começar a tribulação. E ali depois ele vê esse livro selado com 7 selos, e esse livro vai ser aberto depois, e ele vai manifestar o juízo de Deus sobre a terra, na tribulação, amém? E João olha para esse livro, e ele diz: ninguém foi achado digno de abrir esse livro, de desatar os selos. E ele começa a chorar desesperado, e ele diz que chora muito, e eu chorava muito, porque ninguém se achava digno de romper os selos, de abrir esse livro. Versículo 4: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 5: todavia um dos anciãos me disse: ei, não chora, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, aleluia. João está desesperado, achando que não tem ninguém para abrir o livro, e um dos anciãos diz: ei, fica calmo, fica tranquilo, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, e ele é digno de abrir os selos, aleluia. E aí João vai olhar para esse leão. Cadê esse leão? Versículo 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Espera aí, João falou, o anjo, o ancião falou sobre um leão vencedor, um leão vitorioso. Quantos sabem que o leão é o rei da selva? E no próximo domingo a gente vai falar de Jesus como leão, amém? Jesus como rei. E diz: o leão venceu para abrir o livro, ele é digno. Mas quando João vai olhar para o leão, ele não vê um leão, ele vê o quê? Um cordeiro. E um cordeiro ensanguentado, um cordeiro como tendo sido morto.
peraí, ele é um leão ou ele é um cordeiro? Ele é Deus ou ele é homem? Ele é homem e é Deus. Ele é leão e é cordeiro também. Aleluia! Alguém aqui já viu o sacrifício de leão? Alguém já viu um leão ser sacrificado para perdão de pecados? Não. Agora cordeiro você já viu? Meu irmão, para nos perdoar, ele precisava se tornar o cordeiro de Deus. Porque leão não morre, leão não sacrifica, agora cordeiro sim. Amém. E o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, ele precisou se humilhar a ponto de se transformar num cordeiro, como sendo morto. Deus, na sua glória, precisou se tornar homem para vir na terra e morrer por nós. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que nos redime. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Quando a gente volta para o Éden, quando a gente volta para a origem, para o Gênesis, o livro de Gênesis, a criação, a origem de todas as coisas, a gente vê que o plano de Deus era um plano de reino. E no próximo domingo a gente vai falar sobre esse reino que Deus projetou, que Deus estabeleceu na terra, esse reino que está por vir também. Deus estabeleceu o homem como o rei da terra, o governante da terra. Adão era o governante, era o rei da terra, era o Deus deste mundo. A palavra Deus significa governo. Adão governava sobre a terra. Deus falou para ele: olha, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todas as coisas, você vai governar e vai dominar. Deus estabeleceu ali o programa do reino. Fala comigo, o programa do reino. Deus sempre quis que o homem governasse sobre a terra. Sempre foi plano de Deus que a humanidade governasse sobre a terra. Agora você sabe o que aconteceu no pecado. Quando Adão pecou, o reino foi perdido. Satanás eleva Jesus, quando Jesus veio na terra, mostra todos os reinos do mundo, diz: olha, se você prostrar e me adorares, eu vou te dar, porque a mim me foi entregue. O reino foi entregue para quem? Satanás. Quem entregou? Adão. Quando? No Éden. Como? Quando pecou. Amém? Então quando Adão peca, ele entrega o reino. E agora Deus precisa criar um programa. Deus precisa criar um novo plano. Um plano de redenção. Um programa da salvação. Deus estabeleceu o programa do reino. Mas quando o governante falhou, Deus estabelece o programa da salvação. Para o quê? Para estabelecer novamente o reino que Adão perdeu. Amém? Abre comigo lá em Gênesis. Gênesis. Capítulo 3. Acharam? Versículo 15. Depois que Adão peca, ele fica envergonhado, se esconde de Deus, vê culpa, vergonha, medo, condenação sobre ele, sobre a mulher. E Deus começa a falar algumas consequências do pecado. E ele fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus fala: olha, serpente, você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele vai esmagar sua cabeça. Aleluia! Ali, meu irmão, Deus já estava prenunciando o evangelho.
Deus já estava anunciando o programa da redenção, o programa da salvação. Adão perdeu o reino, mas Deus estabelece um segundo Adão, o último Adão, para restabelecer o reino perdido. Aleluia! Jesus é chamado de filho de Abraão. Abre comigo em Mateus. Capítulo 1. Versículo 1, acharam? Livro da genealogia de Jesus. Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Semana que vem a gente vai ver que filho de Davi fala de Jesus como rei. Amém? Porque Deus estabeleceu uma aliança com Davi, em que prometeu um reinado que jamais teria fim. E essa aliança se cumpre em Jesus. Amém? Essa é a aliança de Deus com Davi. Jesus é filho de Davi, mas ele também é filho de Abraão. Jesus precisava ser filho desses dois camaradas. Jesus precisava ser descendente de Davi, e precisava ser descendente de Abraão. Jesus, filho de Davi, fala de Jesus como rei, Jesus como leão da tribo de Judá. Jesus, filho de Abraão, fala de Jesus como o cordeiro. Jesus como servo. Agora, por que Jesus precisava ser filho de Abraão? Por que Jesus precisava ser da descendência de Abraão? Deus, ao longo da antiga aliança, ele precisava criar esse programa de salvação. Deus precisava construir esse programa. Em Cristo, quando Jesus veio sobre a terra, a gente falou como homem. Ele não simplesmente apareceu como homem feito de 33 anos de idade, simplesmente apareceu e começou a pregar. Não, ele nasceu como todo mundo nasce. Nasceu da barriga de uma mulher. Ele entrou de maneira legal neste mundo. Agora, para nascer de uma mulher, essa mulher precisava pertencer a um povo. Amém? Que povo era esse? Fala comigo, judeus. Quem são os judeus? Os judeus são a descendência física de Abraão. A palavra judeu significa descendente de Judá. Quem era Judá? Filho de Jacó. Quem era Jacó? Filho de Isaac. Quem era Isaac? Filho de Abraão. Aleluia. Então, o judeu, ele é a descendência física de Abraão. Deus não escolheu os judeus como um povo. Não, ele formou um povo através de um homem chamado Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e dela e de ti eu vou te fazer uma grande nação. Aleluia. Através da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Aleluia. Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança de sangue com Abraão. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, você faça o rema, e sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ter uma matéria maravilhosa chamada aliança de sangue. Abre comigo lá em Gênesis. A gente vai estudar um pouco sobre essa aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis capítulo 15. Versículo 1: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer?
Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus, contra as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aleluia! Deus mostrou os céus e disse: ei Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode, assim será a tua descendência. Aleluia! E Deus, para testificar, para confirmar aquilo que Ele tinha prometido, Deus faz uma aliança com Abraão. Sabe, no mundo antigo, a aliança de sangue era algo muito forte, era algo que comprometia duas pessoas. O que a gente tem mais próximo da nossa cultura hoje ocidental de uma aliança de sangue é o casamento. No casamento, você já observou uma cerimônia de casamento? Como é forte. Sabe, num casamento, numa cerimônia de casamento, nós falamos palavras um para o outro, chamado voto. Aquele voto é uma promessa. Ei casado, você lembra do que você falou para sua esposa? Para o seu marido? Você tem que honrar com sua palavra. Ei, uma pitadinha de família cristã aqui, né? Amém? Aonde você for, irei também. A mulher fala, né? Teu povo será meu povo, até que a morte nos separe. Não é a primeira briga que separa, não é o primeiro desentendimento. Ah, pastor, não estou me dando bem mais, não estou sentindo mais nada. Ei, meu irmão, é até que a morte vos separe, viu? Você fez uma aliança de sangue com essa pessoa, diante dos homens e diante de Deus. Amém? Em uma aliança, palavras são faladas, votos são feitos, promessas são feitas. O que vale sua palavra? Se a sua palavra não vale nada, meu irmão, você também não vale nada. E eu peguei essa frase emprestada do apóstolo Bud. Amém? Ele dizia isso: se a sua palavra não vale nada, você também não vale nada. Se a sua palavra no altar não vale, meu irmão, você também não vale. Eita. Esse povo não dá para se esconder muito, não. Você está aqui? Em uma aliança, palavras são ditas um ao outro. Em uma aliança, presentes são trocados. Aleluia. A gente troca as alianças. Em uma aliança, nós temos uma memorial, que é a aliança. Em uma aliança de sangue, sangue é derramado. Sabia disso? E quando, os casados vão saber, quando há relação sexual e a mulher é virgem, ao rompimento do ímen, sangue é derramado. Esse sangue, ele marca a aliança. Ali é feito, meu irmão, uma aliança de sangue. É forte demais isso. Você está aqui? Casamento não é descartável não, meu irmão. Casamento é uma aliança. Aliança eterna. Entre você, sua esposa e Deus. Não sei porque eu estou falando isso, mas tudo bem. Amém? Na aliança, nomes são trocados. Quando eu casei com minha esposa, eu falei para ela: eu vou te dar a honra do meu nome. E uma parte do meu nome passou para ela. Uau! Eu dei uma parte do meu nome para ela. E ela, meu irmão,
agora não assina mais Ariane Ferreira Amorim só. Ariane Ferreira Amorim de Lima. Aleluia. Liminha, né, Marcinho? É vizinho. Agora ela é de Lima. Por quê? Porque eu dei parte do meu nome para ela. E a Bíblia diz que Abraão fez uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. E diz no versículo 12: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Deus está anunciando aqui o que aconteceria com o povo judeu. Eles seriam escravizados durante 400 anos, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Versículo 17: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém? Deus faz uma aliança, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus promete uma terra a esse povo, e a gente vai falar sobre isso semana que vem. Amém? Deus promete uma terra à descendência de Abraão, e promete uma descendência a Abraão. E no capítulo 17, a Bíblia diz que Deus muda o nome de Abraão. Versículo 1: quando atingiu Abraão idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Abraão vem do hebraico Avram, que significa pai exaltado, pai elevado. Abraão vem do hebraico Abraham, que significa pai de multidões. Antes ele era pai exaltado, ele se tornou não apenas pai exaltado, mas pai de multidões. Lembra que no casamento, um dá uma parte do nome para o outro? Você sabia que Deus deu uma parte do seu nome, deu uma letra do seu nome para Abraão? Quem lembra da semana passada qual é o nome próprio de Deus? Yahvé, amém? É um tetragrama que foi traduzido como eu sou, YHWH, Jeová, aquele que é o autoexistente, amém? No hebraico, essas 4 letras são Yod, que é o Y, Re, que é o W, Vav, que é o Re, que é o H, Vav é o W, e o H é o Re. Yod, Re, Vav, Re. Essas 4 consoantes é o nome de Deus. O nome de Abraão antes tinham 4 letras: Aleph, Bet, Resh e Men no final. Deus deu o Re do nome dele, que é o H, para Abraão. E o nome de Abraão passou de Avram para Avraham. Deus deu o H do nome dele. Meu Deus do céu. A gente consegue ver isso no inglês também. Abrão em inglês é Abram.
Abraão é Abraham. Uau. Deus deu uma parte do nome dele para Abraão, demonstrando a sua aliança com ele. Aleluia. E Deus fala: em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora, numa aliança, meu irmão, tudo que é meu é da minha esposa. Num casamento, meu irmão, não existe conta separada. Alô? É conta conjunta, meu irmão. Num casamento não existe, ela não sabe a minha senha. Ela não sabe a minha senha do celular. Meu irmão, o que é seu é dela, o que é dela é seu. Amém? Você não pode sonegar nada para ela. Ela não pode sonegar nada para você. Amém? Vocês são um. Aleluia! Unha em carne, um mesmo espírito, uma só fé, uma só alma, aleluia, um só corpo. Amém? Isso é um casamento. Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus falou: olha, Abraão, eu vou te fazer bendito, e através da tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Se Deus pedisse algo a Abraão, Abraão não podia negar. Se Abraão pedisse algo para Deus, Deus não podia negar. Por quê? Eles tinham feito uma aliança de sangue. Só que tem um problema: Deus pede o filho de Abraão. Quem lembra da semana passada? Se você não estava semana passada, assista no YouTube. Amém? Você perdeu um grande culto. Jesus falou para os judeus, quando ele estava aqui na terra: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu meu dia e ele se alegrou. Quanto que Abraão viu o dia dele? Abre comigo em Gênesis capítulo 22. Agora a gente vai gastar um pouco mais de tempo naquele versículo que a gente citou semana passada. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus o quê? Abraão à prova. Ele disse: Abraão, Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho. Uau. Ei, Abraão, eu sei que você só tem um filho, e eu quero ele. Você me ama? Você é obediente? Você é meu servo? Me dá teu filho, me dá teu Isaac. O que é seu Isaac? Fica para a meditação da igreja. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. Meu Deus do céu. Deus introduz toques de crueldade aqui, parece. Abraão, me dá teu filho, teu único filho, a quem você ama. Não era mais fácil falar: me dá teu filho, teu único filho, a quem você ama. Meu Deus do céu. Eu já estou me emocionando aqui, porque eu sei onde essa história vai acabar. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ei, Abraão, você me ama? Você é meu servo? Você é obediente? Você fez uma aliança comigo, né? Você não pode me negar o que eu te pedi. Eu preciso do seu filho, seu único filho, a quem você ama. Eu quero ele em sacrifício, em um monte que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Senhor, por quê? Era o único filho, é o único filho que eu tenho. Você me deu a promessa. Você disse que a minha descendência seria grande, gigantesca. E você me deu um filho, agora você me pede ele. Como isso é possível? Como pode, Senhor?
Senhor, isso não faz sentido. Senhor, não tem lógica isso. O que Abraão faz? Faz isso? Não. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, meu irmão, foram 3 dias de viagem. Agora imagina a cabeça de Abraão nesses 3 dias. Imagina, meu irmão, Abraão tinha uma mente também, igual você. Imagina o que se passou na mente de Abraão, os questionamentos, as dúvidas que passaram na mente de Abraão durante esses 3 dias. Imagina quantos dados inflamados do diabo ele recebeu na mente dele, quantos ataques, porque o Satanás não ataca só você não, meu irmão, ele ataca a mim, a você, a Abraão, a Davi, até Jesus ele atacou. Agora imagine os questionamentos de Abraão durante esses 3 dias. Você está aqui? 3 dias, meu irmão. Foi uma prova mesmo, viu? Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha isso, ele diz, a gente vai, mas a gente volta. Ele não usa o singular, ele não fala, olha, a gente vai e eu volto. A gente vai e a gente volta, ou seja, eu e o menino. Aleluia. Paulo vai falar depois que Abraão, ele teve fé a ponto de acreditar que Deus ressuscitaria seu filho, mesmo que ele tivesse sido morto. Aleluia! Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Esperto menino, hein? Respondeu Abraão: eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Fala comigo, o cordeiro para o holocausto. Aleluia. Isaque olhou para a lenha, viu o cutelo, viu o fogo, perguntou: papai, quem vai morrer nessa história? Cadê o cordeiro? Abraão fala: filho, fica tranquilo, porque Deus, Ele sabe o que está fazendo, e Ele vai prover para si mesmo esse cordeiro. Chegaram no lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou ali o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que me temes, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jireh. Aleluia. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Nesse mesmo lugar, 2000 anos se passaram.
A cidade de Jerusalém foi construída em cima do Monte Moriá. Aleluia. E naquele lugar, naquele mesmo lugar, 2000 anos depois, aleluia, nesse dia, o filho foi poupado, para que o cordeiro morresse no lugar do filho. Mas 2000 anos depois, durante todo esse tempo, você vai ver na antiga aliança sacrifícios de cordeiros. Animais eram sacrificados no templo. O sangue do cordeiro era derramado. Esse sangue era aspergido no propiciatório, e aquilo simbolizava o perdão dos pecados dos judeus. Durante 2000 anos, o sangue dos cordeiros foi derramado. Mas 2000 anos depois, no Monte do Calvário, nesse dia, não foi o filho de Abraão que foi entregue, mas o Filho de Deus. E o cordeiro que foi sacrificado durante todos aqueles anos, ele foi poupado, para que o Filho morresse. Aleluia. Lembra que eu falei que numa aliança, eu não posso negar? Deus pediu a Abraão: me dá teu filho, teu único filho. Abraão negou? Não. E porque Abraão não negou o seu filho, seu único filho, Deus teve a legalidade para enviar também o seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Aleluia. Você sabia, meu irmão, que se Abraão não fosse obediente, Deus não poderia entregar Jesus em nosso lugar? Por quê? Deus trabalha com legalidade. Da mesma forma como ele não apareceu como um homem de 33 anos na Palestina. Não, ele nasceu de uma mulher, de maneira legal. O sacrifício de Jesus também foi um ato de justiça legal. Amém? Jesus, ele não fez um teatro na cruz. Jesus morreu de fato, meu irmão. Aleluia. Agora, se Abraão negasse o seu filho a Deus, Deus estava ali, Deus não queria Isaac, Deus queria uma legalidade para poder enviar seu filho, seu único filho. E porque Abraão não negou o seu filho, seu único filho, aleluia, Deus também não negou o seu único filho, aleluia. E Deus fala para Abraão: então do céu bradou, versículo 15, pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu filho, deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos, nela, ou na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, aleluia. Porque Jesus era o filho de Abraão e precisava ser descendente de Abraão, porque Deus prometeu que um descendente de Abraão viria e seria o Cordeiro de Deus, que morreria pelos nossos pecados, aleluia. Abre comigo em Gálatas, capítulo 13. Versículo 6. Acharam?
É o caso de Abraão, que creu em Deus e por isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem é da fé aqui? Você é chamado, meu irmão, de filho de Abraão. Aleluia. Por quê? Porque Abraão creu, obedeceu. Aleluia. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Quando que Deus prenunciou o Evangelho a Abraão? O que é o Evangelho? Boas novas de salvação. Quando que Deus anunciou a salvação a Abraão? Lá no Monte Moriá. Quando Abraão viu aquele cordeiro morrendo no lugar do seu filho. Aleluia. Deus estava anunciando a Abraão: vai vir um cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai morrer, ele vai ser descendente teu, e ele vai abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas por causa do teu descendente. Em ti serão abençoados todos os povos. Aleluia. Versículo 10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A gente já falou sobre isso, quando Jesus, ele foi pregado naquela cruz, ele se tornou maldito, e ele levou toda a maldição, aleluia. Ele se tornou o Cordeiro de Deus, que nos redime, que tira o pecado do mundo. Abre comigo lá em Isaías capítulo 53, e a gente vai finalizar com esse texto. O louvor pode subir. Isaías capítulo 53. Vamos ler do versículo 52, versículo 13. Eis que o meu servo. Quem é esse servo aqui? Fala comigo: Jesus. Jesus é o servo sofredor de Isaías 53. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado, muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que as dos filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Capítulo 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviada pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meu Deus do céu. Ele era Deus, mas não teve o fato de ser Deus algo que ele devesse se apegar, como a gente leu semana passada em Filipenses 2, versículo 6. Veio para a terra em semelhança de homens,
filho de homens, filho do homem, Jesus, o filho do homem, veio para a terra, e na cruz do Calvário ele se torna um cordeiro. O cordeiro, ele fala de Jesus, meu irmão, como servo. Jesus não veio para ser servido. Jesus dá para nós o maior exemplo de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos. O certo era os servos lavarem os pés dos discípulos, mas ele lava os pés dos discípulos, mostrando um modelo de liderança que não impõe a sua autoridade, mas ganha através do amor. Aleluia. Mesmo sendo o leão da tribo de Judá, ele vem como um cordeiro. E na cruz ele não rugiu como leão. Na cruz ele não esperneou. Na cruz ele foi como um cordeiro, uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Não abriu a boca. Perdoou aqueles que estavam fazendo mal para ele. Amou os seus discípulos até o fim. Aleluia. Sabe, irmão, o cordeiro é o maior exemplo de humildade que a gente tem no reino animal. Com o cordeiro nós aprendemos a obediência. Ele falou no Getsemane: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Com o cordeiro a gente aprende a submissão, porque mesmo tendo uma vontade própria, ele não decidiu fazer aquilo que ele tinha vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou. Ei, meu irmão, você não precisa concordar com tudo. Submissão não é concordar com tudo. Aleluia. Mas submissão é mesmo não concordando, você aceita, você submete, você faz. E não é fazer, eu faço, vou sentar, mas por dentro eu estou em pé. Isso é arrogância, meu irmão. Isso é prepotência, isso é orgulho. Jesus não tem nada a ver com arrogância, com prepotência. Ele é humilde. Ele falou: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele falou: bem-aventurado são os humildes, porque deles pertence o reino dos céus. Aleluia. Com o cordeiro a gente aprende obediência, aprende submissão, aprende a entrega. Aleluia. O cordeiro não vai para o matadouro esperneando, gritando. Ele vai mudo. Aleluia. Aleluia. Ei, meu irmão, não sei o que está acontecendo com você, aquilo que você está passando, quais são os problemas que você está passando, mas quem tem o caráter de uma ovelha não fica reclamando da vida, não fica reclamando das circunstâncias, não fica perguntando por que, Senhor, mas se submete à vontade de Deus, mesmo sem entender. Aleluia. Porque Ele permanece com você, meu irmão, mesmo quando todo mundo vai embora. Aleluia. Ele é o único que fica com você, mesmo sabendo os seus efeitos. Aleluia. Com o cordeiro a gente aprende a entrega, a humildade, o sacrifício voluntário, o amor incondicional.
Jesus morreu pelo assassino, Jesus morreu pelo presidiário, Jesus morreu pelo político corrupto, Jesus morreu pelo estuprador, Jesus morreu por todos, meu irmão. Não morreu só pelo bonzinho. Aleluia. Em Cristo nós aprendemos o amor incondicional, aquele que ama independente dele, independente de quem seja. Aleluia. E para finalizar, meu irmão, Deus podia vir como um leão para a terra. Em Cristo, na sua primeira vinda, Jesus poderia vir como um cordeiro, como um leão, estabeleceu o seu reino já, mas ele escolheu vir como um cordeiro, e não venceu por meio da guerra, mas venceu por meio da cruz, por meio da obediência, da humildade, do sacrifício, da entrega, da submissão. Aleluia. A gente vai ver, encerrando essa série, que Jesus vai vir ainda como o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir para vencer, vencendo e para vencer. Aleluia. Mas na cruz Jesus nos dá uma lição de obediência, uma lição de entrega, de sacrifício, de humildade, de submissão, de amor incondicional. Aleluia. Por quê? Porque eu e você precisamos aprender com Ele. Jesus falou: aprendei de mim. Aleluia. Quando olhamos para o Cordeiro, nós olhamos para aquele que se entregou por nós, para aquele que foi humilde, não foi arrogante, aquele que se submeteu ao plano de Deus. Amém. Você pode fechar os seus olhos?